Existe um tipo de filme que você assiste, chega no final e precisa sentar por uns 5 minutos só olhando para o nada. Não porque foi ruim, não porque foi confuso, mas porque foi tão bom, tão intensamente humano, que você precisa de um tempo para processar tudo que bateu de uma vez no seu peito. A Chegada é esse tipo de filme. Eu me lembro do dia que assisti A Chegada pela primeira vez. Era 2016, eu fui ao cinema sem saber praticamente nada. Vi o trailer, achei que era mais um filme de invasão alienígena, aquele esquema de nave aparece, exércitos se mobilizam, o mundo entra em colapso, alguém salva todo mundo. Sabe aquele roteiro que você já conhece de cor? Então, fui com essa expectativa bem no bolso, me acomodei na poltrona, e nos primeiros 10 minutos já percebi que estava completamente errado sobre tudo. E essa é a coisa mais fascinante desse filme, gente. Ele se disfarça de uma coisa e é completamente outra. Ele usa a estética do blockbuster de ficção científica para contar uma história que, no fundo, é sobre linguagem, sobre tempo, sobre o amor mais difícil que existe. Aquele que você escolhe mesmo sabendo o preço. Isso soa abstrato agora, eu sei. Mas quando a gente chegar no final desse roteiro, vocês vão entender exatamente o que eu tô querendo dizer. A Chegada chegou nos cinemas brasileiros em novembro de 2016 e causou um barulho enorme. Não o tipo de barulho de explosão, de tiro de perseguição. Foi um barulho quieto, sabe? Daqueles que se espelham. As pessoas saíam das sessões conversando em voz baixa, alguns com os olhos vermelhos, outros com aquela expressão de quem acabou de ter uma sacudida filosófica boa de verdade. E o boca a boca foi poderoso. Quem via, indicava. Quem indicava, voltava para assistir de novo. Agora, antes de a gente entrar de cabeça no filme, deixa eu falar uma coisa sobre o contexto daquele ano. 2016 foi um ano pesado no mundo inteiro. Politicamente, culturalmente, a sensação era de que o chão estava balançando embaixo dos pés de todo mundo. E aí chega esse filme que coloca 12 naves alienígenas espalhadas pelo mundo e pergunta: como a gente lida com o desconhecido? Como a gente se comunica quando nem a língua é a mesma? Como a gente escolhe entre o medo e a compreensão? Cara, aquilo tocou uma ferida aberta que a maioria das pessoas nem sabia que tinha. Denis Villeneuve, o diretor canadense por trás dessa obra, já tinha dado provas de que era um nome a ser acompanhado. Filmes como Incêndios, Prisioneiros e Sicário tinham construído uma reputação de alguém que não tem medo de mergulhar fundo no desconforto humano. Mas A Chegada foi o momento em que ele deu um salto. Foi quando o mundo parou para prestar atenção de verdade. E tem uma coisa que precisa ser dita logo aqui no começo. A Chegada é provavelmente o melhor filme de ficção científica da última década. Não estou exagerando. Estou falando de um filme que ganhou 8 indicações ao Oscar, incluindo o melhor filme, que faturou mais de 200 milhões de dólares com um orçamento relativamente modesto, e que até hoje é estudado em cursos de roteiro, de linguística, de filosofia e até de física. É desse nível. Mas o mais impressionante para mim não são os prêmios, não são os números. É o efeito que o filme tem nas pessoas quando assistem pela segunda vez. E é quase uma unanimidade. Quem assiste de novo fica completamente impressionado, porque com o conhecimento do final, cada cena ganha um outro significado. Cada palavra da Amy Adams tem um peso diferente. Cada imagem da filha que aparece no começo se torna algo muito mais complexo do que parecia. O filme brinca com a sua percepção de tempo de um jeito que muito poucos filmes ousaram fazer, e faz isso não com efeitos especiais chamativos, não com paradoxos complicados de explicar, faz com linguagem, com a ideia de que a forma como a gente se comunica muda a forma como a gente experimenta o mundo. Isso é ficção científica no seu estado mais puro, usar o fantástico para explorar algo profundamente real. E olha, ao longo desse roteiro a gente vai cobrir tudo. A história do conto original de Ted Chiang que inspirou o filme, a jornada de produção que envolveu pesquisa linguística de verdade, a performance extraordinária de Amy Adams, que até hoje muita gente acha que foi roubada pelo Oscar, a cinematografia de Bradford Young, que criou uma paleta visual absolutamente única, e claro, os bastidores, as curiosidades, os detalhes que fazem desse filme uma obra ainda mais rica quando você sabe o que procurar. Mas antes de tudo isso, deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta que o próprio filme vai responder, mas que é importante a gente ter na cabeça desde o início. Se você soubesse exatamente o que vai acontecer na sua vida, incluindo as partes mais dolorosas, as perdas, os momentos de despedida, você ainda escolheria viver da mesma forma? É uma pergunta difícil, não tem resposta fácil.
E é exatamente por isso que A Chegada é um filme que fica com você muito depois dos créditos subirem. Agora, você já está preparado. A gente vai mergulhar fundo. Pega aquela xícara de café ou chá, encontra um lugar confortável e vamos falar sobre um dos filmes mais extraordinários que o cinema produziu nos últimos 20 anos. A Chegada, de Denis Villeneuve, de 2016. Um filme sobre línguas, sobre tempo e sobre amor no seu sentido mais corajoso. Vamos lá. Tá bom. Então vamos começar pelo básico, pelas informações fundamentais que todo mundo que quer entender A Chegada precisa saber antes de qualquer análise mais profunda. A Chegada foi lançado nos Estados Unidos em novembro de 2016, distribuído pela Paramount Pictures. No Brasil, estreou em 17 de novembro daquele mesmo ano. O orçamento de produção foi de aproximadamente 47 milhões de dólares, o que, para um filme de ficção científica com efeitos visuais desse nível, é um número surpreendentemente contido. Para se ter ideia, outros filmes sci-fi do mesmo período custaram 3, 4, 5 vezes mais. E no fim das contas, A Chegada arrecadou mais de 203 milhões de dólares nas bilheterias mundiais, uma performance excelente que demonstrou que o público estava com fome de algo diferente. Mas deixa eu voltar um pouco, porque a história desse filme começa muito antes das filmagens. Tudo começa com um conto. Em 1998, o escritor americano Ted Chiang publicou uma história chamada Story of Your Life, que em português seria algo como A História da Sua Vida. A história foi publicada numa coletânea de contos de ficção científica e rapidamente se tornou um texto cultuado nos círculos literários do gênero. Chiang ganhou o Prêmio Nebula por ela, um dos mais prestigiosos da ficção científica americana. Mas durante anos, a história ficou no mundo dos leitores apaixonados, sem que Hollywood prestasse muita atenção. Foi o produtor David Lynch quem primeiro enxergou o potencial cinematográfico do conto. E aqui começa algo interessante. Encontrar o diretor certo para um material assim não era tarefa simples. O conto de Chiang é introspectivo, lírico, cheio de referências à linguística e à física teórica. Não é o tipo de coisa que qualquer diretor sabe transformar em cinema sem perder o que o faz especial. Então, quando o nome de Denis Villeneuve entrou no projeto, foi um daqueles momentos de encaixe perfeito que raramente acontece. Villeneuve, na época, estava em ascensão meteórica. O diretor natural de Quebec, no Canadá, tinha começado sua carreira com filmes de língua francesa que ganharam reconhecimento internacional. Incêndios, de 2010, foi a obra que chamou a atenção do mundo, uma história de família e guerra devastadora, com uma virada final que deixou muita gente sem chão. Depois vieram Prisioneiros, em 2013, um thriller psicológico denso com Hugh Jackman e Jake Gyllenhaal. E Sicário, em 2015, um olhar brutal e elegante sobre a guerra às drogas na fronteira entre México e Estados Unidos. Cada um desses filmes tem uma coisa em comum: uma atmosfera, uma densidade, uma recusa em dar respostas fáceis. Villeneuve não é o tipo de diretor que vai pegar um material rico e simplificá-lo para agradar todo mundo. Ele vai na direção contrária, pega o difícil e aprofunda ainda mais. E é por isso que A Chegada nas mãos dele se tornou o que se tornou. O elenco foi outro acerto monumental. Amy Adams no papel central de Louise Banks, a linguista contratada pelo exército americano para tentar se comunicar com os alienígenas. Jeremy Renner como Ian Donnelly, o físico teórico que trabalha junto com ela. E Forest Whitaker como Coronel Weber, o homem do exército que gerencia toda a operação. 3 atores de altíssimo nível, cada um trazendo nuances que o filme precisava. Amy Adams, em particular, merece destaque já aqui, mas vou aprofundar mais na parte de personagens. O que dá para dizer agora é que ela carrega o filme nos ombros de uma forma que parece sem esforço, mas é resultado de uma preparação imensa. A performance dela é sutil, contida, quase minimalista, e é exatamente por isso que é tão poderosa. O roteiro foi escrito por Eric Heisserer, roteirista que na época era mais conhecido por trabalhos no gênero de terror, como A Hora do Pesadelo de 2010 e Anjos da Noite. Gênesis. Parece uma escolha estranha à primeira vista, mas faz sentido quando você entende que adaptar o conto de Ted Chiang exigia alguém que soubesse trabalhar com tensão, com atmosfera, com o não dito. E Heisserer fez um trabalho notável, tanto que recebeu uma indicação ao Oscar de melhor roteiro adaptado. O que ele precisava resolver era um desafio enorme: como transpor para o cinema uma história cuja alma reside na linguística e numa estrutura temporal não linear.
Como fazer isso de forma que o público sinta, não apenas entenda intelectualmente. A solução que encontrou, em parceria com Villeneuve, é elegante e ousada ao mesmo tempo. E já vou adiantar. Envolve não esconder o truque, mas disfarçá-lo de uma forma que, quando é revelado, parece inevitável. O gênero do filme é ficção científica, sim, mas com várias camadas. É também um drama emocional. É um thriller de tensão geopolítica. É uma meditação filosófica sobre linguagem e percepção. Tem elementos que lembram o melhor do sci-fi literário, aquele estilo mais reflexivo, mais interessado em ideias do que em batalhas espaciais. Fãs de filmes como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Solaris ou Contact vão encontrar em A Chegada algo que faz parte da mesma linhagem nobre. Ah, e tem um detalhe que muita gente não sabe. Durante a produção, Villeneuve e sua equipe consultaram linguistas de verdade. Não foi só uma questão de precisão acadêmica, foi uma questão criativa. Eles queriam que a linguagem alienígena, que no filme é chamada de heptápode, por causa dos 7 membros das criaturas, parecesse genuinamente diferente de qualquer coisa humana. E o resultado, fascinante. A linguagem visual que o filme criou para os aliens é uma das conquistas artísticas mais originais do cinema recente. Tudo isso para dizer: A Chegada não foi feito nas pressas. Não foi montado a partir de uma fórmula. Foi construído com cuidado, com intenção, com uma equipe que acreditava no projeto e entendia o que ele precisava ser. E esse cuidado transparece em cada frame, em cada escolha, em cada silêncio do filme. Então, quando você assiste e sente que algo ali é diferente, que tem uma textura que os blockbusters normais não têm, você está certo. É porque é diferente. E agora você sabe exatamente por quê. Agora a gente entra no filme de verdade. E aqui eu preciso avisar. Vou falar sobre a história de forma aprofundada. Não vou revelar a grande virada logo de cara, mas vou chegar lá. Então, se você ainda não assistiu A Chegada e quer ter a experiência completa pela primeira vez, talvez valha pausar aqui, ir assistir e voltar. Mas, sinceramente, mesmo sabendo a virada, o filme é extraordinário. Talvez até mais. Mas a escolha é sua. Ok. Vamos começar do começo. O filme abre com uma sequência que, na primeira vez que você assiste, parece ser um prólogo emocional, um flashback da vida da personagem principal antes dos eventos centrais. A gente vê Louise Banks, interpretada por Amy Adams, com uma filha chamada Hannah. Desde bebê até a adolescência, a gente acompanha fragmentos dessa relação. São imagens suaves, quentes, amorosas. E então há uma perda. A filha morre jovem, de uma doença. Louise fica sozinha com essa dor. Essa sequência dura talvez 4, 5 minutos. É silenciosa, quase sem diálogo. A narração de Louise em voz-over fala sobre a língua, sobre como a memória funciona, sobre começos e fins. E então o filme corta para o presente, ou o que parece ser o presente. Louise é professora de linguística numa universidade. Está em aula quando os alunos começam a olhar para o celular. Algo aconteceu. E aí o mundo inteiro para. 12 objetos enormes, que o filme chama de cascas, do inglês shells, aparecem em 12 locais diferentes ao redor do globo. São estruturas ovais gigantescas, escuras, que ficam pairando bem perto do chão, sem fazer nada, sem emitir sons, sem comunicação de nenhum tipo. Simplesmente estão lá. O caos que se instala é retratado de forma muito inteligente. Não tem pânico de filme catástrofe aqui, não tem cenas de multidões correndo em câmera lenta enquanto prédios desabam. A tensão é outra. É a tensão do desconhecido, do silêncio, da espera. O mundo inteiro fica em estado de paralisia tentando entender o que está acontecendo. O governo americano, representado pelo coronel Weber, Forrest Whitaker, recruta Louise para uma missão específica: ir até a nave que está pairando sobre Montana, nos Estados Unidos, e tentar estabelecer comunicação com o que quer que esteja lá dentro. Louise já trabalhou com o exército antes, tem credenciais de segurança e é considerada uma das melhores linguistas do mundo. Junto a ela vai Ian Donnelly, um físico teórico que representa o lado científico da operação. A chegada deles à área é uma das sequências visuais mais impactantes do filme. O acampamento militar montado abaixo da nave, as pessoas de macacão se movendo numa névoa constante, a presença surreal de uma estrutura do tamanho de um edifício de 10 andares simplesmente flutuando no ar sem nenhum tipo de propulsão visível. Villeneuve filma tudo isso com uma câmera que parece quase não se mover, deixando o peso da cena cair sobre o espectador. E então Louise e Ian entram na nave pela primeira vez. A cada 18 horas, uma abertura se forma na parte inferior da nave, permitindo acesso.
A equipe precisa usar equipamentos especiais porque a gravidade dentro da estrutura é diferente. Eles literalmente andam pelas paredes e pelo teto em certos pontos. Novamente, sem efeitos chamativos, sem música bombástica. A câmera acompanha em silêncio e a desorientação que o espectador sente é a mesma de Louise e Ian. No interior da nave há uma câmara dividida por uma barreira transparente. Do outro lado surgem os heptápodes, os aliens do filme. E aqui Denis Villeneuve e a equipe de efeitos visuais fizeram algo muito acertado. Os aliens parecem genuinamente alienígenas. Não são humanoides com cabeças grandes. Não são insetos gigantes. São criaturas em forma vagamente de polvo, com 7 membros, que se movem de formas que nosso cérebro não consegue processar completamente como movimento familiar. Há algo neles que é ao mesmo tempo fascinante e profundamente perturbador. A comunicação inicial é quase nula. Louise percebe que tentar usar linguagem falada é ineficaz. Então começa a trabalhar com linguagens escrita. E os heptápodes respondem. Não com palavras, com símbolos circulares, criados com uma tinta escura que liberam de um dos membros. Esses símbolos são complexos, quase impossíveis de decifrar à primeira vista. E assim começa o trabalho central do filme. Louise tentando aprender a língua dos heptápodes. Uma sessão por vez, uma visita por vez. Cada símbolo catalogado, analisado, comparado com estruturas linguísticas humanas. Enquanto isso, a tensão política no mundo vai crescendo. Outras nações estão tendo suas próprias sessões com as naves que estão sobre seus territórios. A China, em particular, representada pelo General Chang, assume uma postura cada vez mais belicosa. A cooperação internacional vai se fragmentando. O medo supera a curiosidade. E no meio de tudo isso, Louise começa a ter visões. Aqueles flashes da filha que abriram o filme começam a aparecer cada vez mais frequentemente, cada vez mais vívidos. E aqui começa a segunda camada do roteiro, a que transforma o filme de muito bom em extraordinário. Porque Louise começa a perceber que talvez esses flashes não sejam memórias. É nesse ponto, ainda no primeiro ato, que a chegada mostra suas cartas. Não de forma explícita, não com uma revelação dramática. Mas para quem está prestando atenção, há pistas aqui que na segunda exibição vão parecer óbvias demais para serem coincidências. Villeneuve e Reiserer estão jogando um jogo muito sofisticado com o espectador. E a regra fundamental do jogo é: a língua que você fala muda a forma como você percebe o tempo. Essa ideia tem nome na linguística real. É chamada de hipótese Sapir-Whorf, ou relatividade linguística. A ideia de que a estrutura da linguagem que usamos influencia e até determina nossa percepção da realidade. Na forma mais radical da hipótese, se você aprende uma língua que não tem distinção entre passado, presente e futuro, você começa a experienciar o tempo de forma diferente. O filme pega essa hipótese acadêmica e a leva a uma conclusão radical e bela. E se aprender a língua dos heptápodes mudasse tão profundamente a percepção temporal de Louise que ela começasse a experienciar o futuro da mesma forma que experienciamos o passado? Isso é o coração do filme. Tudo mais, os aliens, as naves, a tensão geopolítica, são o invólucro de uma história sobre uma mulher que aprende a ver o tempo de forma diferente. E o que ela vê quando esse véu cai é ao mesmo tempo o mais belo e o mais devastador que você pode imaginar. Então agora vamos entrar na segunda metade da história, onde tudo se aprofunda e a grande revelação do filme se aproxima. Louise continua suas sessões diárias com os heptápodes, que ela batiza carinhosamente de Abbott e Costello, em referência à dupla cômica americana. Uma pequena humanização que diz muito sobre a forma como ela aborda o contato. Ela não os vê como ameaças. Nunca os viu. Desde o início, Louise traz ao trabalho algo que nenhum dos militares ao redor consegue: curiosidade genuína sem medo paralisante. As sessões evoluem. Louise está decifrando os símbolos cada vez mais rápido, encontrando padrões, construindo um vocabulário rudimentar. Ian, do lado científico, começa a perceber que a matemática por trás da linguagem dos heptápodes tem estruturas que desafiam a forma como a física convencional pensa sobre causalidade. Há algo na linguagem deles que não opera de acordo com a lógica causa e efeito que estrutura toda a ciência humana. Enquanto o trabalho avança, a situação global deteriora. A China corta toda a comunicação com as outras nações. O General Chang anuncia que vai tratar a nave como uma ameaça militar. Vários outros países seguem o mesmo raciocínio. O pânico que Louise e Ian temiam está chegando, alimentado não pelos aliens, mas pela incapacidade humana de lidar com a incerteza. E então vem a pergunta central:
A pergunta que Louise finalmente consegue fazer aos heptápodes, aquela que todo mundo estava esperando. Por que vocês vieram aqui? Qual o propósito? A resposta que recebe é chocante na sua simplicidade. Oferecer um presente. Uma arma, traduzem inicialmente. Mas a tradução é imprecisa. Louise percebe. A língua deles não distingue entre ferramenta e arma da mesma forma que a língua humana. Eles vieram oferecer algo. E esse algo é a própria linguagem. A lógica dos heptápodes que o filme vai revelando gradualmente é esta. Eles precisam dos humanos. Daqui a 3.000 anos, eles vão precisar de ajuda. E para que essa ajuda seja possível, os humanos precisam agir agora. Mas para agir, precisam ter a capacidade de ver além da linearidade do tempo. Por isso a linguagem. Por isso as 12 naves em 12 locais diferentes. Cada grupo recebendo uma parte do quebra-cabeça, de forma que só com cooperação global ele possa ser completado. É um presente que exige responsabilidade coletiva para ser usado. O que, claro, explica por que o mundo está falhando misericamente nesse momento. A situação de crise chega ao pico quando um grupo de soldados americanos, convencidos de que os aliens são uma ameaça, coloca uma bomba na nave antes de uma das sessões de Louise. A explosão machuca Abbott, um dos heptápodes, e força uma evacuação de emergência. A ruptura com os aliens parece iminente. E é aqui que o filme dá sua virada mais corajosa. Louise retorna à nave sozinha, sem autorização, sem proteção. E Abbott, ferido, se aproxima da barreira transparente e a toca. Nesse momento de contato, algo acontece. As visões de Louise explodem. Não são flashes agora. São memórias inteiras, completas, vívidas do futuro. Ela vê a filha Hannah, vê cada momento da vida da filha, vê o diagnóstico de doença, vê a morte. E vê também que o pai de Hannah é Ian. Que aquela família que vai existir porque de a chegada, porque desse contato, porque dessa escolha que ela está prestes a fazer. Nesse momento, Louise entende completamente. Ela não está tendo memórias de um passado. Ela aprendeu o suficiente da língua dos heptápodes para que sua percepção do tempo tenha mudado. Ela está experienciando o futuro da mesma forma que os humanos experienciam o passado, com clareza e com a certeza de que é real. E o que ela precisa fazer agora para salvar a missão, para evitar que a China ataque e inicie um conflito que destruiria qualquer chance de cooperação, é ligar para o General Chang. Mas ela não tem o número e não sabe o que dizer para convencê-lo, exceto que vai saber, porque no futuro que ela está experienciando, ela está num evento de gala. Conhece o General Chang anos depois e ele a agradece pessoalmente. Conta que ela ligou para ele naquele dia crítico e disse exatamente o que precisava ser dito. As últimas palavras da esposa moribunda dele, informação que ninguém deveria ter. O General Chang, comovido, diz que aquilo foi o que o convenceu a recuar. Louise, no presente, pede o celular do Coronel Weber, liga para o número que o General Chang a dá nesse futuro que ela está vendo agora e diz exatamente aquelas palavras, que ela ainda não sabe de onde vieram, mas que vai saber. A China recua, as outras nações seguem, a crise global se dissolve, as 12 naves partem. Missão cumprida, do ponto de vista deles. O presente foi entregue. Agora cabe aos humanos usá-lo. E então a última camada do filme se fecha. Ian, que ainda não sabe sobre as visões de Louise, sobre o futuro que ela já está vendo, se aproxima dela e começa uma conversa que claramente é o início de algo. Louise o olha e sabe. Sabe que vão se apaixonar. Sabe que vão ter Hannah. Sabe que Hannah vai morrer. E escolhe conscientemente, com pleno conhecimento do preço, dizer sim. Esse é o filme. E se você ainda não sentiu um nó na garganta, provavelmente vai sentir quando estiver assistindo, porque Villeneuve não dá essa revelação de forma explícita, com música emocional crescendo. Ele deixa cair em silêncio, aos poucos, quase sem que você perceba até que já é tarde. A pergunta que o filme faz não tem resposta fácil. Você viveria uma vida sabendo exatamente como ela vai acabar, incluindo as perdas que vão doer mais? Louise escolhe que sim, e o filme não julga essa escolha. Apenas a apresenta com toda a sua beleza e toda a sua tragédia e deixa para o espectador decidir o que pensa sobre isso. É ficção científica como literatura. É exatamente o que o gênero pode ser quando está no seu melhor. Hora de falar das pessoas que habitam esse universo. E quando digo pessoas, não estou falando só dos personagens no papel, mas dos atores que os trouxeram à vida, porque em A Chegada há uma simbiose entre performance e material que raramente se vê. Louise Banks é um dos personagens femininos mais complexos e bem escritos da ficção científica dos últimos 20 anos. E parte do motivo é que ela não é uma heroína tradicional. Não tem superpoderes.
Não tem treinamento militar. Não tem aquela coragem bravata que Hollywood costuma dar para as protagonistas quando quer que elas pareçam fortes. A força de Louise é outra. É intelectual, é emocional. É a coragem quieta de alguém que olha para o abismo e decide entender em vez de recuar. Quando a gente a conhece, Louise está num estado de vida que eu descreveria como funcional, mas vazia. Ela dá aulas, é respeitada, faz seu trabalho. Mas há algo dormido nela, como se a vida tivesse virado uma rotina que ela cumpre sem muito questionamento. A morte da filha no prólogo, que a gente só entende completamente no final, pesa de uma forma que ela nem percebe porque, nesse momento do filme, aquilo ainda está no futuro. Amy Adams construiu Louise com uma escolha muito específica. Ela nunca é explicitamente emotiva, raramente chora em cena, raramente grita. E exatamente por isso, quando a emoção aparece, quando aquela máscara de competência profissional racha por um segundo, o efeito é avassalador. Adams é uma atriz que trabalha muito com os olhos, com microexpressões, com aquela coisa que separa uma boa performance de uma grande. A capacidade de fazer o espectador sentir que está vendo um ser humano real pensando em tempo real. Para se preparar para o papel, Adams trabalhou com consultores de linguística. Aprendeu o suficiente sobre a área para que sua performance nas cenas técnicas parecesse natural, não decorada. Quando Louise explica para os militares como a linguagem funciona, quando debate com Ian sobre diferentes abordagens ao contato, há uma autenticidade que é difícil de fingir. Adams não está recitando linhas sobre linguística. Ela entende o suficiente para acreditar nelas. E há uma cena específica que quero destacar aqui, porque para mim é o momento de pico da performance de Adams em todo o filme. É a cena em que Louise retorna à nave sozinha, após a explosão. Sem diálogo, ela entra no campo de névoa, sobe pela abertura na nave, caminha pelo corredor e chega à câmara. Tudo em silêncio, tudo com aquela câmera contemplativa de Villeneuve. E quando Abbott se aproxima do outro lado da barreira e a toca, a transformação no rosto de Adams é sutil a ponto de ser quase invisível e ao mesmo tempo completamente devastadora. Ela não está reagindo ao alien, está reagindo a uma vida inteira que de repente aparece na sua frente. Adams recebeu 0 indicações ao Oscar por essa performance. 0. É um dos grandes absurdos da história recente da premiação. Mas voltemos a isso na parte de recepção. Ian Donnelly, o personagem de Jeremy Renner, tem uma função narrativa diferente, mas igualmente importante. Ele é o contraponto científico de Louise, o que permite ao roteiro explorar perspectivas diferentes sem que pareça forçado. Onde Louise aborda o problema pela linguagem, pelo contexto, pela comunicação como construção cultural, Ian aborda pela matemática, pela física, pelos padrões. O que Renner faz de inteligente aqui é não jogar Ian como um cético frio. Ele não é o personagem que fica duvidando de Louise enquanto ela tem razão. Ele é genuinamente parceiro, genuinamente curioso, genuinamente impressionado com o que está acontecendo. A química entre ele e Adams não é de romance de Hollywood com declarações dramáticas. É mais sutil do que isso. É a química de duas pessoas inteligentes que se reconhecem na inteligência uma da outra, e é muito mais eficaz. Há também algo importante que Ian representa para a narrativa. Ele é o futuro pai de Hannah, mas não sabe disso. Louise sabe. E isso cria uma tensão emocional única nas cenas deles juntos na segunda metade do filme. Você vê Louise olhando para Ian com um peso que ele não entende. E você entende por quê, porque você já está sabendo da virada também. É uma performance em camadas que Renner executa muito bem, mesmo sem ter acesso total às informações que Louise tem. Forest Whitaker, como Coronel Weber, é o personagem que representa o mundo externo, a pressão institucional, o contrapeso entre o impulso de Louise em direção à compreensão e o impulso do sistema em direção ao controle. Weber não é um vilão. Isso é importante. Ele é um homem que carrega uma responsabilidade enorme e age de acordo com ela. Quando contraria Louise, geralmente tem razões institucionais legítimas. Quando a apoia é porque reconhece que ela tem algo que o sistema não tem, a capacidade de realmente escutar. Whittaker tem uma cena no terceiro ato que é pequena, mas fundamental. Quando Louise pede o celular dele para ligar para o General Chang, sem explicação, sem justificativa que faça sentido no momento, Weber hesita. E você vê nessa hesitação toda a trajetória do relacionamento deles, a desconfiança inicial, as provas que Louise foi construindo ao longo do filme e finalmente uma espécie de fé que ele deposita nela, sem discurso, apenas entregando o telefone. É um ato de confiança silencioso que pesa muito.
Há também os personagens secundários que merecem menção, especialmente os dois soldados que colocam a bomba na nave. Eles não são tratados como antagonistas de papel. São jovens assustados que, dentro da sua compreensão de mundo, acham que estão fazendo a coisa certa, protegendo, agindo onde os líderes estão sendo passivos. O filme não os absolve, mas também não os condena de forma simplista. São vítimas do mesmo medo que quase destruiu tudo. E por fim, há os próprios heptápodes, Abbott e Costello. São personagens também à sua maneira. Não têm falas, não têm expressões legíveis para nós, mas têm presença. Cada vez que surgem do lado de lá da barreira, há um senso de inteligência, de intenção, de algo que está tentando ser comunicado. E quando Abbott está ferido após a explosão e mesmo assim se aproxima para dar a Louise o contato que ela precisa, há qualquer coisa que se parece com compaixão. O filme não explica os heptápodes além do necessário. Não sabemos de onde vieram. Não sabemos exatamente como sua percepção do tempo funciona do ponto de vista deles. E essa opacidade é uma escolha inteligente. Eles são mais assustadores e mais fascinantes por serem fundamentalmente outros. Denis Villeneuve. Esse nome merece uma pausa, uma respiração, porque a gente está falando de um dos mais importantes diretores do cinema contemporâneo. E A Chegada é o momento em que ele deu o salto definitivo de grande diretor de filmes aclamados pela crítica para cineasta que define uma era. Para entender o que Villeneuve trouxe para A Chegada, é preciso entender de onde ele vem. Nascido em Gentilly, Quebec, no Canadá, Villeneuve cresceu assistindo cinema europeu tanto quanto americano. Fellini e Bergman dividiram espaço com Spielberg e Kubrick na sua formação, e isso explica muito. Nos filmes dele há uma paciência narrativa, uma disposição de deixar o silêncio trabalhar, que é mais europeia que americana. Mas há também um domínio do espetáculo, da escala, do impacto emocional direto, que é profundamente cinema de massa. A Chegada é o filme onde essas duas metades da sua identidade cinematográfica se fundem com mais perfeição. Toma um material que na superfície parece sci-fi de grande orçamento e o trata com a intimidade psicológica de um drama europeu. E toma um drama psicológico que poderia ser claustrofóbico e o coloca em escala cosmológica. Vamos falar de escolhas específicas, porque é nisso que a grandeza de um diretor se revela. A primeira grande decisão de Villeneuve foi sobre escala versus intimidade. Quando você tem naves alienígenas imensas flutuando sobre Montana, a tentação é filmar em grande escala o tempo todo, câmeras aéreas, planos abertos, o mundo em pânico no primeiro plano e a nave ao fundo. E o filme faz isso, mas com moderação. A maioria das cenas é filmada perto de Louise. A câmera segue ela, não o evento. O resultado é que o alienígena, mesmo sendo imensurável, se torna algo filtrado pela percepção de Louise. A gente experimenta a nave através dos olhos dela, e isso nos coloca exatamente onde o diretor quer, dentro da cabeça da personagem, não fora olhando para o espetáculo. Depois tem a questão do ritmo. A Chegada é um filme deliberadamente lento, não lento no sentido de entediante, mas lento no sentido de que respeita o tempo das cenas. Deixa os momentos respirarem. Não tem cortes rápidos que transformam cada sequência num videoclipe. Villeneuve confia que o espectador vai continuar prestando atenção. E essa confiança é respeitada porque o que está nas cenas é interessante o suficiente para segurar sem precisar de gatilhos artificiais de excitação. Há uma influência clara de Kubrick na forma como Villeneuve enquadra a arquitetura da nave por dentro, aqueles corredores longos e simétricos que te fazem sentir pequeno. Mas onde Kubrick teria mantido a frieza até o fim, Villeneuve usa essa frieza visual como contraste para o calor emocional que está sendo construído na história de Louise. A grandiosidade do cenário existe para acentuar a humanidade miúda do que Louise está carregando. Uma outra escolha muito deliberada é a forma como Villeneuve usa o som, ou melhor, a ausência dele. Há momentos dentro da nave onde o filme é quase completamente silencioso. Não há trilha sonora, não há efeitos. E esse silêncio tem um peso físico. Você sente falta de algo familiar, de um som que te oriente. É a mesma desorientação que Louise e Ian deveriam estar sentindo, transposta para o espectador de forma sensorial. E sobre a estrutura não linear da narrativa, que é a escolha mais ousada de todas. Villeneuve escolheu não sinalizar claramente que os flashes da filha são o futuro. Não há marcadores temporais explícitos no começo. Nenhuma legenda dizendo daqui a 10 anos ou no passado. A maioria dos espectadores vai assumir que são memórias,
porque é assim que nosso cérebro está treinado para interpretar esse tipo de sequência num filme. E Villeneuve está contando com isso, está explorando nossa expectativa narrativa contra nós. Quando a revelação chega, ela não é apresentada como um twist, como um "ha, te peguei" de thriller. É mais uma iluminação gradual. As peças foram estando todas lá desde o começo. A luz simplesmente aumenta devagar até você poder ver a imagem completa. E aí, você vai querer assistir de novo para ver todas as peças que você não estava olhando porque não sabia onde procurar. Comparando com outros filmes de Villeneuve, A Chegada tem muito mais calor do que Sicário, que é gelado e deliberado como uma faca, e mais esperança do que Prisioneiros, que é esmagadoramente pesado. É quase como se nesse filme ele tivesse permitido a si mesmo sentir de uma forma que os trabalhos anteriores, mais sombrios, não permitiam. Depois de A Chegada, Villeneuve foi fazer Blade Runner 2049, que é outro acerto monumental, e então as duas partes de Duna, que consolidaram sua posição como o maior diretor de ficção científica da sua geração. Mas A Chegada é o ponto de inflexão. É onde tudo ficou claro sobre o que ele é capaz. Há cineastas que fazem bons filmes e cineastas que constroem mundos. Villeneuve pertence à segunda categoria. Cada filme seu tem uma lógica visual e emocional tão consistente que você poderia entrar num frame sem contexto e saber quem o fez. Essa é a marca de um autor. E A Chegada é talvez o trabalho mais completo dessa autoria. Uma última coisa sobre a direção que quero mencionar. Villeneuve é conhecido por criar ambientes extremamente reais nos sets, minimizando o uso de telas verdes e CGI nas filmagens. Para A Chegada, a equipe construiu um set físico para o interior da nave, com aqueles corredores longos e estranhos. Amy Adams e Jeremy Renner filmaram dentro de uma estrutura real, não num estúdio com fundo verde. Isso muda fundamentalmente a performance. O estranhamento que vemos nos atores dentro da nave não é atuado. É genuíno porque o ambiente é genuinamente estranho. Agora vamos entrar nos bastidores do processo de fazer esse filme, porque a história de como A Chegada foi produzido é quase tão fascinante quanto o próprio filme. A adaptação do conto de Ted Chiang foi um projeto de anos. Eric Heiserer, o roteirista, recebeu o projeto por volta de 2012 e passou por diversas versões antes de chegar no roteiro que foi filmado. A dificuldade central era sempre a mesma. Como você representa cinematograficamente a experiência subjetiva de perceber o tempo de forma diferente? No conto original de Chiang, a história é contada em primeira pessoa, com a própria Louise narrando tanto o processo de aprendizagem da língua quanto memórias da filha. E essa mistura temporal funciona perfeitamente na prosa. Na prosa, você pode ter uma frase que existe em dois tempos simultaneamente. No cinema, cada frame tem uma temporalidade. Uma imagem é uma imagem do presente, mesmo que esteja representando o passado. Então, como criar a sensação de simultaneidade temporal que é central para a experiência de Louise? A solução que Heiserer encontrou e que Villeneuve abraçou foi apostar na ambiguidade desde o início. Não tentar resolver o problema, mas transformá-lo na experiência do espectador. Se o espectador não sabe se está vendo passado ou futuro, isso cria no espectador uma versão menor, mais controlada, do que Louise experimenta. A dissolução da linearidade do tempo é uma solução elegante e exigiu muita coragem, porque numa sala de desenvolvimento de roteiros em Hollywood, a tendência é sempre clareza. É sempre sinalizar para o público o que está acontecendo. Ir na direção oposta, apostar na ambiguidade calculada, é um risco que muitos executivos não teriam aprovado. O fato de que o roteiro chegou à tela praticamente como foi escrito diz muito sobre a confiança que a produção depositou em Villeneuve. As filmagens de A Chegada aconteceram principalmente no Canadá, o que faz sentido dado que Villeneuve é canadense e tem uma relação profunda com as locações do país. A nave em si foi filmada em Two Jack Lake, no Parque Nacional de Banff, em Alberta. Se você nunca viu fotos do lugar, pesquise agora depois. É uma das paisagens mais impressionantes da América do Norte, um lago de cor azul turquesa cercado por montanhas. Com a nave flutuando acima, o resultado visual é ao mesmo tempo belo e perturbador de uma forma que é difícil de descrever. O acampamento militar abaixo da nave foi construído em Grande Prairie, também em Alberta. A equipe de produção ergueu estruturas físicas reais, tendas, veículos militares, equipamentos. A ideia era que os atores e a equipe técnica pudessem se mover num espaço genuinamente habitado, não simulado. Havia lama real,
Névoa real: a região tem condições climáticas que naturalmente produzem névoa pela manhã, e um senso de escala que telas verdes nunca conseguiriam replicar. O interior da nave foi construído num estúdio em Montreal, e aqui aconteceu algo que Villeneuve descreveu em entrevistas como um dos momentos mais estranhos e empolgantes da produção. Quando Amy Adams entrou no set pela primeira vez e caminhou pelo corredor interno da nave, ela ficou em silêncio por vários minutos. Depois disse para Villeneuve: "Agora entendo o que Louise sente." O design da nave por dentro foi uma colaboração intensa entre Villeneuve e o designer de produção Patrice Vermette, que já tinha trabalhado com o diretor em Sicário. A ideia era criar um espaço que não obedecesse completamente à arquitetura humana. As paredes curvas, os corredores que parecem se torcer levemente, a barreira translúcida que separa os dois lados, tudo foi calculado para criar desorientação sem ser completamente caótico. Você se sente num espaço que foi construído por inteligência, só que não a sua. O processo de criar os heptápodes foi longo. A equipe de efeitos visuais da empresa Denedi trabalhou durante meses em diferentes versões das criaturas. Villeneuve tinha exigências muito específicas. Os aliens precisavam ser genuinamente diferentes, não apenas monstros humanoides. Precisavam se mover de formas que não remetessem a nada familiar do reino animal terrestre. E precisavam ter uma presença que sugerisse inteligência sem recorrer a olhos expressivos ou linguagem corporal reconhecível. A solução final foi criar criaturas com 7 membros, daí o nome heptápodes, do grego hepta para 7 e pous para pé, que se movem de uma forma que é quase hipnótica. Não há nada no movimento deles que você possa identificar como familiar. E os símbolos que criam, aqueles círculos de tinta escura com variações internas complexas, foram criados por uma artista chamada Martine Bertrand, que trabalhou com a equipe por meses desenvolvendo um sistema visual que parecesse coerente, mas indecifrado. Isso é um detalhe que vale destacar. A linguagem dos heptápodes é um sistema consistente, tem regras internas, não são garatujas aleatórias. Há variações entre os símbolos que representam conceitos diferentes, e essas variações seguem uma lógica mesmo que não seja a lógica humana. Linguistas que analisaram o filme depois disseram que a língua inventada para os heptápodes é mais coerente do que muitas línguas inventadas de grandes franquias de ficção científica que tiveram equipes muito maiores trabalhando nelas. As filmagens duraram aproximadamente 6 semanas, um período relativamente curto para um filme de produção alta. Villeneuve é conhecido por ser eficiente nos sets, por fazer um número menor de takes do que a média de diretores de Hollywood, porque chega às filmagens com uma visão completamente desenvolvida do que quer. Não há muita improvisação técnica. Cada posição de câmera, cada movimento de luz foi planejado com antecedência junto ao diretor de fotografia Bradford Young. A pós-produção, por outro lado, foi extensa. A edição por Joe Walker, que veio de 12 anos de escravidão e depois foi fazer Dunkirk e Duna, foi um processo de meses onde a estrutura temporal do filme foi ajustada e refinada. Walker e Villeneuve testaram diferentes formas de intercalar os flashes temporais com o presente narrativo, buscando o equilíbrio entre manter a ambiguidade e dar ao espectador informação suficiente para continuar engajado. A edição final, que parece fluir naturalmente, é resultado de tentativas constantes durante um tempo bem considerável. Nessa parte, a gente vai olhar para os elementos técnicos de A Chegada com um olho mais detalhado, porque esse é um dos filmes onde cada detalhe técnico serve a algo maior. Nada foi feito só porque ficava bonito. Cada escolha técnica existe para aprofundar a experiência emocional e temática. Vamos começar pela cinematografia, porque Bradford Young é um nome que merece muito mais reconhecimento do que costuma receber no grande público. Young ficou famoso antes de A Chegada por seu trabalho em filmes menores e independentes como Selma, de Ava DuVernay, onde criou uma paleta visual de cores dessaturadas que dava às imagens do movimento pelos direitos civis uma textura quase documental. Villeneuve o escolheu sabendo o que ia obter: uma câmera que não glamoriza, que não embele artificialmente, que encontra a beleza no que é real. Em A Chegada, Young trabalhou com uma paleta de cores que é ao mesmo tempo contida e poeticamente precisa. O mundo real, o acampamento militar, a universidade onde Louise trabalha, as salas de situação. Tudo tem tons frios, cinzas e azuis desbotados, uma estética quase clínica que combina com a situação de crise e com o estado emocional vazio de Louise no começo.
Há uma qualidade documental nessas imagens, como se você estivesse vendo um registro de algo que realmente aconteceu. Os flashes da filha Hannah, por outro lado, têm uma qualidade de luz diferente, mais quente, mais dourada, com bordas levemente desfocadas. É uma distinção sutil, mas constante ao longo do filme, e tem duas funções. Esteticamente, cria contraste emocional entre os dois mundos de Louise. Narrativamente, pode ser lida como pista de que aquelas imagens têm uma natureza diferente da realidade imediata. Na segunda exibição, essa diferença de iluminação parece óbvia demais. Na primeira, passa despercebida porque você está absorto na história. A câmera de Bradford Young em A Chegada tem uma característica específica. Raramente está completamente quieta. Há um leve tremor, quase imperceptível, que dá às imagens uma qualidade de vida, de presença. Não é o found footage exagerado que certos filmes usam para criar falsa urgência. É mais como a respiração de uma câmera viva que está testemunhando algo junto com os personagens. E os planos dentro da nave? Nossa! Os planos dentro da nave são estudos de grandiosidade controlada. Young e Villeneuve enquadraram o corredor de entrada com uma perspectiva que diminui os personagens humanos de forma progressiva a cada frame. Quando Louise e Ian se aproximam da barreira onde os heptápodes aparecem, os planos os tornam cada vez menores no quadro, com a estrutura da nave cada vez mais dominando. É uma linguagem visual que diz: vocês são pequenos aqui. O que está do outro lado é maior do que qualquer coisa que vocês já encontraram. Agora a trilha sonora, composta por Johan Johansson, que faleceu tragicamente em 2018. Johansson era irlandês e tinha colaborado com Villeneuve em Prisioneiros e Sicário antes de A Chegada. Sua música é quase impossivelmente difícil de descrever. É eletrônica mais orgânica, industrial mais lírica, perturbadora e ao mesmo tempo estranhamente consoladora. Em A Chegada, ele criou algo que parece ter sido composto pelos próprios heptápodes. Sons que não têm análogos claros no mundo natural, mas que de alguma forma ressoam emocionalmente. A peça mais notável da trilha não é de Johansson, na verdade. É On the Nature of Daylight, do compositor Max Richter, usada 2 vezes no filme, no prólogo com Hannah e no final quando Louise e Ian estão juntos. Richter compôs essa peça em 2004, bem antes do filme, mas quando você a ouve no contexto de A Chegada, parece que foi criada especificamente para esses momentos. Há algo na sua melodia que é ao mesmo tempo um começo e um fim, que evoca alegria e luto simultaneamente, que soa exatamente como o que o filme quer dizer sobre o tempo. Essa escolha de usar On the Nature of Daylight no começo e no fim cria uma estrutura musical circular que espelha a estrutura temporal do próprio filme. A primeira vez que ouvimos a peça, associamos com perda, com fim. A segunda vez, com começo, com escolha. Mas é a mesma música, é o mesmo som. E dependendo do que você sabe, soa completamente diferente. O design de som foi igualmente cuidadoso. Dentro da nave, o som ambiente é criado artificialmente para criar uma sensação de pressão, de algo que está acontecendo no espectro de frequências que está abaixo do limite da nossa audição consciente. Sons graves, quase subsônicos, que você sente mais do que ouve. Em muitos cinemas com bom sistema de som, a experiência de estar dentro da nave tem uma qualidade física que vai além do visual. Os efeitos visuais, por fim, são excelentes, mas a sua excelência está em saber quando ser invisíveis. As naves são imponentes, realistas de uma forma que estranhamente não remete a nenhuma nave alienígena que você já viu antes. Não tem motores visíveis, não tem janelas, não tem nada que você possa identificar como familiar. São simplesmente formas, imensas e silenciosas, e o trabalho dos VFX é fazer que elas existam no espaço real das locações de forma completamente convincente. A integração entre elementos práticos e digitais é perfeita. Nas cenas do acampamento com a nave ao fundo, você nunca tem certeza onde começa o digital e onde acaba a locação real. Isso é VFX feito da forma certa. Invisível a serviço da imersão. Agora vem a parte favorita da maioria das pessoas, os detalhes que não estão no filme. Os fatos que tornam a experiência de reassistir ainda mais rica. As histórias que aconteceram nos bastidores e que dão uma dimensão diferente ao que acabou na tela. Então bora, porque tem bastante coisa boa aqui. Vamos começar com o conto original de Ted Chiang. Story of Your Life foi publicado em 1998 na coletânea Starlight 2. Chiang é um dos escritores de ficção científica mais respeitados e menos prolíficos do mundo. Em mais de 30 anos de carreira, publicou apenas 14 histórias. 14.
mas a qualidade delas é tão extraordinária que cada publicação é tratada como um evento pela comunidade de sci-fi literário. Ele é o único escritor a ganhar o Prêmio Nebula de Conto em 4 ocasiões diferentes. O interessante é que Chiang inicialmente não queria vender os direitos de adaptação. Ele ficou durante anos recusando propostas porque não acreditava que a história pudesse ser adaptada de forma fiel para o cinema. O que convenceu ele, no final, foi conhecer Reiserer pessoalmente e perceber que o roteirista tinha entendido o coração emocional da história, não só sua estrutura de ficção científica. Chiang disse em entrevistas que a adaptação de Reiserer e Villeneuve foi melhor do que ele esperava. Agora, sobre a pesquisa de linguística. A equipe do filme consultou a professora Jessica Kuhn, linguista da Universidade McGill em Montreal, para garantir que as cenas técnicas do filme tivessem credibilidade. Kuhn ajudou a desenvolver o vocabulário técnico que Louise usa. Sugeriu abordagens reais que linguistas de campo usariam ao tentar estabelecer comunicação com uma língua completamente desconhecida, e até aparece em segundo plano em uma das cenas da universidade como um easter egg para quem a conhece. A linguagem visual dos heptápodes, aqueles símbolos circulares, tem um nome. A equipe chamou internamente de semasiografia, um termo linguístico real que se refere a sistemas de escrita que representam significados diretamente, sem passar pela fonologia de uma língua falada. A escrita chinesa é parcialmente semasiográfica. Por exemplo, o sistema criado para os heptápodes leva essa ideia ao extremo. Cada símbolo representa um conceito completo, não sons ou palavras individuais. E tem um detalhe técnico muito específico que os fãs mais atentos descobriram. Os símbolos dos heptápodes têm uma simetria radial completa. Qualquer ponto de vista que você use para ler um símbolo, eles são os mesmos. Não há começo, não há fim. São circulares, literalmente. É a representação visual do que o filme quer dizer sobre como esses seres percebem o tempo, sem início nem fim, tudo simultaneamente. Sobre Amy Adams e sua preparação, ela disse em entrevistas que um dos seus maiores desafios foi trabalhar em frente à barreira da câmara onde os heptápodes apareceriam, sabendo que as criaturas seriam adicionadas digitalmente depois. Durante as filmagens, havia um técnico no set operando uma estrutura de luz do outro lado da barreira para criar referências de iluminação para os VFX, mas Adams não tinha nenhum ator ou objeto de referência real para reagir. Então Villeneuve fez algo que Adams descreveu como absolutamente louco e completamente perfeito. Nas cenas de primeira visita, ele ficou ao lado da câmera e sussurrava descrições do que Louise estava vendo, criando um fluxo de imagens verbais enquanto Adams filmava. Era quase uma meditação guiada em tempo real. Adams seguia o relato verbal do diretor para construir sua reação. Há algo poeticamente adequado nisso. Um linguista usando linguagem para criar a visão de algo que transcende a linguagem. Sobre Jeremy Renner. Ele tem um histórico de trabalho em projetos grandes. É o gavião arqueiro dos filmes da Marvel, afinal. Mas a chegada foi um tipo diferente de trabalho. Renner disse que se sentiu finalmente num filme adulto durante a produção, no sentido de que era um projeto que exigia presença e reação mais do que ação. A cena que ele mais menciona em entrevistas é a do momento em que Ian percebe, no final, que Louise sabe mais do que está dizendo. Renner disse que Villeneuve simplesmente pediu que ele estivesse presente, sem nenhuma outra direção. E o que aparece na tela é uma confusão gentil e tocante que funciona perfeitamente. Outro bastidor fantástico: a cena onde as 12 naves partem. A sequência foi filmada de múltiplas formas diferentes, com várias versões de partida para os heptápodes. Uma das versões, que acabou não sendo usada, mostrava os heptápodes em detalhe enquanto saíam. Villeneuve descartou porque entendeu que, assim como no ótimo sci-fi literário, o que não é mostrado tem mais poder do que o que é. As naves simplesmente sobem e desaparecem. É mais correto assim. E tem um detalhe narrativo que muita gente não percebe na primeira exibição. O nome da filha de Louise, Hannah. É um palíndromo, uma palavra que é a mesma lida ao contrário ou para frente. É uma referência direta à natureza temporal do filme. Hannah existe da mesma forma em qualquer direção do tempo que você a leia. Esse nível de detalhe no roteiro é o tipo de coisa que faz cinéfilos voltarem ao filme repetidamente, caçando referências. Há também uma cena deletada que vazou durante a campanha de press do filme, onde Louise e Ian têm uma conversa mais explícita sobre a hipótese Sapir-Whorf logo depois da primeira visita à nave.
A cena foi cortada porque Villeneuve sentiu que explicava demais, que tirava do espectador a experiência de descobrir gradualmente. Foi a decisão certa, mas a cena em si é muito boa, com Adams e Renner em um diálogo técnico que parece completamente natural. Quando A Chegada chegou aos cinemas em novembro de 2016, a recepção foi o tipo de coisa que todo mundo que trabalhou no projeto sonhava, mas talvez não esperasse com tanta intensidade. A estreia foi no Festival de Veneza em setembro de 2016, onde o filme recebeu uma ovação de pé. Na Mostra de São Paulo, a recepção foi igualmente calorosa, mas foi quando chegou ao circuito americano, em novembro, que a magnitude ficou clara. No Rotten Tomatoes, A Chegada acumulou 94% de aprovação da crítica, com um consenso que destacava a performance de Amy Adams, a direção de Villeneuve e a ambição intelectual do roteiro. No Metacritic, recebeu 81 de 100, indicando aclamação universal. Números que para um filme de ficção científica de orçamento relativamente modesto, sem uma franquia estabelecida por trás, eram impressionantes. As críticas individuais foram ainda mais entusiastas do que esses números sugerem. Richard Corliss da Time Magazine chamou o filme de o melhor filme do ano. Peter Travers do Rolling Stone deu 4 estrelas e escreveu que era ficção científica como arte e como emoção pura. A.O. Scott, do New York Times, disse que Villeneuve havia feito um dos mais belos e mais inteligentes filmes de ficção científica da história recente do cinema. Na bilheteria, os números contaram a mesma história de sucesso, mas de uma forma mais gradual. A Chegada não foi um sucesso de abertura explosivo. Fez pouco mais de 24 milhões de dólares no primeiro fim de semana americano, mas ficou nas telas. Semana após semana, o filme continuou lotando salas porque as pessoas iam, amavam, contavam para os amigos e os amigos iam. Esse tipo de longevidade no circuito é raro e precioso, e geralmente indica que um filme tocou em algo que vai além do entretenimento momentâneo. No total, arrecadou 203 milhões de dólares mundialmente, contra um orçamento de 47 milhões. Uma performance financeira excelente que provou para o estúdio, Paramount, que havia um mercado enorme para ficção científica adulta inteligente que não dependia de super-heróis ou sequências de franquias estabelecidas. O Oscar. O Oscar. A Chegada recebeu 8 indicações, o que é um número extraordinário para qualquer filme, muito mais para um de ficção científica. As indicações foram Melhor Filme, Melhor Diretor, Villeneuve, Melhor Roteiro Adaptado, Reiserer, Melhor Cinematografia, Bradford Young, Melhor Edição, Melhor Som, Mixagem, Melhor Edição de Som e Melhor Design de Produção. Amy Adams, de forma notória e amplamente reconhecida como injusta, não foi indicada. Isso gerou uma das maiores controvérsias de aquela temporada de premiações. O papel dela em A Chegada é considerado por muitos críticos e cinéfilos a melhor performance do ano, e talvez de toda a carreira dela. E simplesmente não estar no grupo das 5 indicadas foi um choque. Há teorias sobre o porquê. Uma delas é que Adams sofreu de fadiga de votação. Ela estava também em Animais Noturnos naquele mesmo ano, outra performance excelente, e talvez os votantes tivessem fragmentado seus votos entre as duas. Outra teoria é simplesmente que a categoria era muito competitiva naquele ano. Mas seja qual for a razão, a ausência do nome de Amy Adams na lista das indicadas ao Oscar em 2017 continua sendo amplamente citada como um dos maiores erros da academia nas últimas décadas. O filme não venceu nenhum Oscar na cerimônia de fevereiro de 2017, mas ganhou o prêmio de melhor edição de som no BAFTA britânico, além de uma série de prêmios de crítica ao longo da temporada. Villeneuve ganhou o Prêmio da Crítica de Los Angeles de melhor diretor. A Chegada ganhou o Independent Spirit Award de melhor cinematografia. Mas acima de qualquer prêmio, o impacto cultural de A Chegada foi e continua sendo enorme. O filme entrou imediatamente nas listas de melhores filmes do ano de praticamente toda publicação relevante de cinema, e em muitos casos encabeçou essas listas. Com o passar do tempo, foi entrando em listas de melhores filmes da década e melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. Na comunidade científica, o filme foi recebido com entusiasmo. Linguistas escreveram artigos acadêmicos analisando a hipótese Sapir-Whorf, como apresentada no filme e sua relação com pesquisa linguística real. Físicos discutiram as implicações do conceito de percepção temporal simultânea. O filme gerou conversas interdisciplinares que raramente um blockbuster consegue provocar.
Nas plataformas de streaming, A Chegada continuou acumulando novos espectadores muito depois do lançamento. Na Netflix, quando disponível, consistentemente aparecia nas listas de mais assistidos semanas após semanas. É um desses filmes que continua sendo descoberto, que circula em listas de filmes que vão mudar sua forma de ver o cinema, que pais assistem e recomendam para filhos. Estamos chegando ao fim da nossa conversa sobre A Chegada, e eu quero usar esse espaço de forma honesta. Sem inflar artificialmente, sem fazer aquele tipo de encerramento grandiloquente que parece mais com discurso do que com conversa de verdade. Quero falar sobre o que esse filme significa, o que ele deixou e por que em 2026 ele ainda importa talvez mais do que em 2016. O legado mais imediato de A Chegada é o que fez pela carreira de Villeneuve. Antes do filme, ele era um nome importante, mas relativamente interno ao mundo cinéfilo. Depois se tornou um dos diretores mais cotados de Hollywood, com acesso a projetos de escala que poucos realizadores conseguem. Blade Runner 2049, em 2017, foi uma sequência de um dos filmes mais cultuados da história que qualquer outro diretor poderia ter destruído. Villeneuve não só honrou o original, como criou algo que muitos consideram superior em certos aspectos. E então Duna, parte 1 em 2021 e parte 2 em 2024, consolidaram uma posição como o herdeiro contemporâneo da tradição de ficção científica épica que antes pertencia a Ridley Scott e James Cameron. Tudo isso tem A Chegada como pivô. Foi ali que a indústria enxergou o que Villeneuve era capaz de fazer com material complexo e orçamento real. Mas o legado mais duradouro do filme é cultural e filosófico, não industrial. A Chegada recolocou a hipótese Sapir-Whorf no centro de conversas públicas sobre linguagem e percepção. De repente, pessoas que nunca tinham ouvido falar de relatividade linguística estavam pesquisando o assunto, discutindo se a língua que falamos realmente molda nossa experiência da realidade. Isso é extraordinário para um produto de entretenimento popular. O filme também reabriu conversas sobre o que significa contato com o desconhecido. Num mundo cada vez mais polarizado entre perspectivas que se recusam a escutar umas às outras, a história de Louise, que escolhe a compreensão sobre o medo, que se aproxima do radicalmente diferente com curiosidade em vez de hostilidade, tem uma ressonância política que vai muito além de ficção científica. Há algo no argumento central do filme que se torna mais relevante com o tempo, não menos. Num ambiente de comunicação fragmentado, onde algoritmos nos entregam só o que confirma o que já acreditamos, onde línguas e culturas diferentes parecem cada vez mais impermeáveis umas às outras, A Chegada propõe que o esforço de aprender uma língua diferente da sua, de entrar na lógica de outra forma de pensar, literalmente transforma como você vê o mundo. É um argumento pela empatia radical, pelo esforço de compreensão como ato não só intelectual, mas profundamente moral. E então tem a questão pessoal, a que fica no coração de tudo. Essa pergunta sobre Hannah, sobre a escolha de Louise. Quando assisto ao filme hoje, passados anos desde aquela primeira vez no cinema, o que me afeta mais profundamente não é o sci-fi, não é a linguística, não é nem a performance de Adams, por mais extraordinária que seja. É essa questão de se é possível amar de verdade algo que você sabe que vai perder. Louise sabe. Antes de Hannah nascer, ela sabe como vai terminar. E escolhe mesmo assim. Porque para ela, ter tido Hannah, mesmo que por muito pouco tempo, mesmo que com toda a dor da perda, é melhor do que não ter tido. O tempo com Hannah é real, é valioso. A dor que vem depois não cancela isso. Isso é uma afirmação filosófica poderosa sobre a natureza do amor e da existência. Não é nova como ideia. Os estoicos falavam de algo parecido. Proust escreveu sobre isso. Mas colocada no contexto de um filme de ficção científica com naves alienígenas flutuando sobre Montana, essa afirmação ganha uma estranheza e uma força renovadas. E há algo que quero dizer que raramente vejo discutido. A Chegada é um filme sobre maternidade de uma forma que poucos filmes ousam ser. Não é uma história sobre uma mãe que perde um filho e fica destroçada. É uma história sobre uma mulher que escolhe ser mãe sabendo o custo completo. É uma celebração da maternidade não como instinto ou destino, mas como decisão consciente, tomada de olhos abertos, com plena consciência do preço. Isso em 2016 era incomum. Em 2026, com todas as conversas sobre escolhas reprodutivas e autonomia que a sociedade continua travando, é ainda mais carregado de significado. Para mim, A Chegada é um dos 10 melhores filmes feitos desde o ano 2000.
Colocaria ele numa prateleira ao lado de A Fita Branca, do Haneke, da Árvore da Vida, do Terrence Malick, de O Filho de Saul, do Nemes. São filmes que usam a linguagem do cinema de forma plena, que não poderiam ser outra coisa além de filmes e que dizem algo sobre a condição humana que não pode ser dito de outra forma. Se você assistiu e não entendeu bem na primeira vez, assista de novo. E se já assistiu 2 vezes, assista uma terceira. Cada exibição revela novas camadas, novos detalhes que Villeneuve e sua equipe plantaram meticulosamente e que só ficam visíveis quando você já conhece o destino. E se você ainda não assistiu, bem, agora você já sabe muito. Mas vá em frente de qualquer forma, porque saber para onde Louise vai não tira nada da experiência de viver a viagem com ela. Se algo aprofunda, porque no final é isso que a chegada diz sobre as melhores histórias, que saber o final não as diminui, que o valor está na experiência, não na surpresa, que algumas coisas valem a pena mesmo quando você já sabe como vão acabar, especialmente essas, principalmente essas.